Oi, eu sou o Sobrevivente e você estava sabendo dessa polêmica que aconteceu lá em Santa Catarina? O governo do estado, comandado pelo Jorginho Melo, sancionou uma lei que proíbe o uso de cotas raciais e também cotas para pessoas trans nas universidades públicas de lá. Essa lei foi sancionada no dia 22 de janeiro de 2026, algo bem recente, e na prática, essa lei impede que existam cotas ligadas à raça, cor e identidade de gênero, tanto para quem vai entrar nas universidades como aluno, quanto para quem vai fazer provas para trabalhar lá, por exemplo, num concurso público para ser professor. Não vai mais ter esse tipo de cota de forma alguma. A treta não acaba por aí também. A instituição que se negar a acabar com as cotas raciais e para pessoas trans vai sofrer punições. Punições que podem ser multas, algumas fontes dizem R$100 mil de multa, ou até bloqueio de repasses do dinheiro, algo que a universidade precisa para funcionar. É claro que essa decisão gerou muita polêmica na internet. Santa Catarina precisa de uma intervenção federal. Eles querem legislar como países ou estados autônomos igual nos Estados Unidos. Aí, quando a medida é derrubada, por ser inconstitucional, vem nas redes sociais dizer que estamos sob uma ditadura. Os europeus, fugindo de guerras e miséria, foram presenteados com terras no Brasil, principalmente no sul. Os negros viram sequestrados para a escravidão e nunca foram beneficiados com terras. Aliás, tinham que comprar a própria alforria. É nojento o que o PL faz aí, Brasil. Ao mesmo tempo, tem pessoas a favor do fim desse tipo de cota. Nem todo negro é pobre, nem todo branco é rico. Cotas raciais são superiores, aliás, cotas sociais são superiores a cotas raciais. 100% correto. Brasil é um país miscigenado. Não há por que ter cotas raciais. Agora, cotas sociais, eu sou favorável. Chega de racismo institucional. Ninguém mais vai precisar provar que é preto. Não interessa se você tem lábios carnudos ou finos. Ninguém tem o direito de dizer que você não é preto o suficiente. Se você é preto, eu acho que ele quis dizer pobre, mas aqui tá preto e podre. Terá direito a cota porrenda. Se você é branco e pobre, igualmente. Já deu pra ver que esse é um assunto bem polêmico, né? Bora falar sobre isso. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente pra me ajudar com o engajamento desse vídeo. E se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. Sobrevivente, cara, o governo de Santa Catarina pode mesmo fazer isso? Pode, excluir a cota das universidades? Isso é possível, cancelar o uso das cotas? Do ponto de vista formal, o governo do estado de Santa Catarina consegue aprovar e colocar essa regra em prática dentro das universidades públicas em Santa Catarina. Eles conseguem, mais uma vez, do ponto de vista formal. Mesmo assim, existe um entendimento muito forte entre especialistas, órgãos do governo e entidades como a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, de que essa lei não respeita a Constituição e é um retrocesso em direitos que já foram conquistados. Essa lei é considerada ou vai ser considerada inconstitucional porque desde 2012 o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as cotas raciais são permitidas no Brasil. O STF entendeu que elas servem para diminuir desigualdades antigas e para garantir igualdade e equidade. Na visão dos especialistas sobre esse assunto, a lei estadual ignora essa decisão e contraria pontos importantes da Constituição, como o dever do Estado de reduzir desigualdades, combater discriminações e promover a diversidade no ensino. Além disso, a Constituição garante que as universidades podem decidir as suas próprias políticas, ou seja, que elas podem criar e manter as suas próprias regras. Na teoria, o governo estadual não deveria se meter dessa forma, ainda mais ameaçando não passar recursos caso as instituições não obedeçam. Vários órgãos ficaram revoltados com essa medida. O Ministério da Igualdade Racial já procurou a OAB para levar o caso à justiça. A gente vê aqui esse tweet oficial deles. O Ministério da Igualdade Racial expressa sua indignação com a sanção da lei que encerra a política de cotas raciais nas universidades de Santa Catarina e reitera que a medida é inconstitucional, colidindo com diversos normativos promotores de igualdade aprovados e aprimorados nos últimos anos pelo governo. A OAB de Santa Catarina produziu um parecer dizendo que a lei tem problemas graves e encaminhou isso para o Conselho Federal. Partidos da oposição também anunciaram que vão entrar com ações judiciais para derrubar a norma. Nas redes sociais, o assunto gerou muita discussão, com muita gente afirmando que a lei deve acabar sendo anulada pelo Supremo Tribunal Federal por inconstitucionalidade, e é o que vai acabar acontecendo mesmo. Isso realmente deixou a galera
pé da vida. Em Santa Catarina, o bolsonarista Jorginho Melo proíbe cotas raciais em universidades públicas, enquanto banca bolsas de estudo para filhos de milionários em faculdades particulares. O racismo também é sobre luta de classes. O governo de Santa Catarina sancionou uma lei que proíbe cotas raciais em universidades públicas e em instituições privadas que recebem verba pública, impondo multa de 100 mil a quem descumprir. Vendida como meritocracia, a medida apaga desigualdades históricas e ignora dados que comprovam o papel das cotas na ampliação do acesso ao ensino superior. Meritocracia sem igualdade de ponto de partida é privilégio travestido de neutralidade. O Ministério da Igualdade Racial reagiu, manifestou indignação e acionou a Ordem dos Advogados do Brasil para avaliar medidas que restabeleçam a ordem democrática e as garantias constitucionais. Proibir cotas não corrige injustiças, as institucionaliza. O combate ao racismo exige políticas públicas eficazes, não retrocessos disfarçados de discurso técnico. Acabar com as cotas raciais é inconstitucional, é negar a reparação histórica e aprofundar desigualdades em Santa Catarina. Nós vamos ao STF para barrar esse retrocesso. O governador de Santa Catarina sancionou uma lei que acaba com cotas raciais em universidades do estado. Motivo: quanto menos os negros estudarem, mais mão de obra escrava a elite vai ter. E aqui uma foto dele com o Bolsonaro. A próxima de Santa Catarina deve ser revogar a Lei Áurea. O governo de Santa Catarina sancionou uma lei que proíbe a adoção de cotas raciais em universidades públicas e instituições privadas que recebam verba pública. Depois tem gente do Sul que se ofende com os meus posts, quando digo que não gasto um centavo no Sul do país. Sobrevivente, por que diabos o Jorginho Melo, que é o governador, por que o cara fez isso? O que ele tinha a ganhar aprovando um negócio desse, cara? Bom, pra te responder isso, é importante a gente começar falando quem é o Jorginho Melo, porque você talvez não conheça. O Jorginho dos Santos Melo, o nome completo dele, é formado em Direito, ele foi vereador com 18 anos em Erval do Oeste, na época ele foi o vereador mais jovem do Brasil. Ele é filiado ao Partido Liberal, o PL, partido do qual também é presidente estadual em Santa Catarina e partido também do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Em 2022, ele foi eleito governador do estado com uma votação alta no segundo turno, derrotando Décio Lima do PT. Durante a campanha, o Jorginho Melo teve apoio direto do Bolsonaro e é visto como um político alinhado ao bolsonarismo. Inclusive, ele já foi cogitado para ser ministro do governo. Politicamente, o Jorginho já disse que pretende disputar a reeleição em 2026. O Jorginho, ele já foi criticado várias vezes, muito por casos envolvendo a área da saúde, como contratos questionados e suspeitas de favorecimento, coisas que geraram reportagens e pedidos de investigação. Em 2025, ele elogiou Pomerode, que é a cidade mais alemã do Brasil, elogiando a cidade pela cor da pele das pessoas. E esse é um elogio bem estranho de se fazer, né? Essa foi considerada uma atitude muito racista, ele foi alvo de denúncia, só que o MPF, o Ministério Público Federal, arquivou, só que críticos principalmente da esquerda chamam muito ele de racista e também de fascista. Ano passado também ele foi acusado de interferir para impedir um protesto contra a chamada PEC da bandidagem, ou a PEC da blindagem. Você lembra desse absurdo? Aquela em que os políticos queriam se blindar das investigações, a não ser que eles mesmos autorizassem ser investigados. No caso do Jorginho, a ponte Hercílio Luz foi fechada e os manifestantes foram barrados. Isso soou como abuso de poder, mas os apoiadores dele disseram que foi uma medida de segurança e não algo para impedir a movimentação. Deu pra ver que ele é uma figura política bastante polarizada, Mas apesar disso, o governo dele diz que a proibição das cotas para pessoas negras e pessoas trans é um avanço para Santa Catarina. Segundo ele, e segundo uma nota oficial do governo catarinense, a decisão de sancionar a lei foi baseada na ideia de garantir uma concorrência mais justa para entrar nas universidades, para valorizar a meritocracia, para melhorar o acesso de candidatos que são mais vulneráveis do ponto de vista econômico e também para respeitar a decisão dos deputados estaduais que votaram a favor. No caso, ele só sancionou, acho que o termo não é sancionar, mas ele aprovou a lei, que foi trabalhada pelos deputados estaduais. O próprio Jorginho Melo reforçou esse argumento em comunicados públicos, dizendo que o foco da medida é ajudar quem realmente precisa, sem usar critérios como raça ou gênero, que a ideia não é ser contra pessoas trans e pessoas negras, que a ideia não é ser preconceituoso, que a ideia é simplesmente garantir que o critério de renda seja o que define quem precisa das cotas ou não. Na visão do governo catarinense, cotas para baixa renda, para quem veio de escola pública e para pessoas com deficiência já são suficientes. O deputado
deputado Alex Brasil, que é do mesmo partido, o PL, e autor do projeto, segue essa mesma linha. Ele afirma que o objetivo não é separar as pessoas pela cor da pele ou pela orientação sexual, ou pela identidade de gênero, que não se trata de preconceito, mas se trata de garantir apoio do Estado para quem vive em situação de precariedade social e econômica. Para ele, quem enfrenta esse tipo de dificuldade precisa ser priorizado, independente de qualquer outra característica. E eu vi muitas pessoas sendo a favor dessa medida. E o governador Jorginho Melo é um cara que eu admiro muito. Ele vai lá, ele fala, ele faz, ele não fica com medo de bancar decisões difíceis, porque não é fácil. Agora ele decretou o fim das cotas raciais no nosso estado. Eu, Sabrina, acho certo, eu acho justo. Se você não concorda comigo, tá tudo certo, tá tudo bem. Opinião cada um tem a sua, igual casa. Agora, aqui na minha página, no meu espaço, onde eu gravo os vídeos, eu falo sobre opinião, eu falo sobre o que eu penso, né? Se você quiser dar a sua, fique à vontade também. Agora sim, ó, pra mim, cotas raciais, as cotas devem existir para quem está em risco de situação social, para quem realmente teve menos acesso, menos oportunidades, para quem passa por dificuldades financeiras, e não pela cor da pele. Isso é opinião minha, eu acho isso. Ah, mas a tal da dívida histórica, meu amor, eu não sou obrigada a pagar a dívida histórica de ninguém, de ninguém. Nós, como sociedade, hoje, não somos obrigados a pagar essa conta. Essa discussão já foi feita, refeita, esticada, tudo que deu. Quanto mais a gente insiste nisso, mais a gente prende essas pessoas no passado, ao invés de olhar para frente. O que promove justiça social é acesso, é oportunidade, é mérito, não são esses rótulos. E é por isso que, gente, eu acho o cara, porque ele bota na mesa, ele enfrenta e ele não tá nem aí pros mimizentos. Tem outro vídeo aqui também. Não vai ter mais trans entrando em medicina na UFSC, tirando menos da metade numa prova muito mais fácil que os outros alunos. É, mais ou menos, porque essa ainda não virou a realidade da UFSC. E mantém as cotas. Por outro lado, o governador acabou de sancionar o fim das cotas trans-raciais na UDESC. Ou seja, é de novo Santa Catarina dando o exemplo do que deve ser feito pro resto do Brasil. Com isso, o governador agora só vai deixar cota para quem realmente precisa. Ou seja, finalmente você não vai ganhar nada, ter uma diferença de oportunidade por ser diferente. E agora eu vou falar o óbvio. Uma pessoa por ser trans, por ser negra, por ter uma cor de pele diferente, por ser indígena, não perde pontos de QI, ela é tão humana quanto qualquer humano, ou seja, ela não necessita de uma vantagem no vestibular. Então agora na UDESC vai funcionar desse jeito, quem é melhor vai passar no vestibular. E esse é o exemplo que a UFSC deveria seguir, parar de ser destruída pela esquerda e começar a preservar o mérito da universidade. A universidade é para os melhores que vão ajudar a desenvolver o nosso estado e o Brasil. Então se você concorda comigo que essa proibição deveria acontecer para a UFSC também, me segue e compartilha esse vídeo. Um argumento que eu vi também é que em Santa Catarina, onde a população negra é menor em comparação a outros estados, as cotas raciais não seriam a melhor forma de combater a desigualdade lá, já que pessoas pobres existem em todas as raças. Por isso, critérios econômicos seriam mais justos. E tem gente que concorda muito com essa ideia, sem necessariamente ser preconceituoso, mas claro que tem gente que também concorda e é preconceituosa. Ainda assim, é importante separar o joio do trigo. Em muitos casos, acaba sendo realmente uma questão ideológica. A gente vê aqui essa discussão, por exemplo. O dilema é simples, ou investe na base ou aceita que a cota é necessária. A real é que cotas são apenas um band-aid, um remendo para tentar equilibrar a desigualdade no acesso ao ensino superior. Enquanto o ensino público for sucateado, a população de baixa renda, majoritariamente negras e pardos, continua sem a real chance de competir. Se houvesse um investimento sério na educação básica, a gente veria os resultados. Como não existe, as cotas seguem sendo a única forma de justiça social imediata, mesmo que paliativa. O resto só fomenta a desigualdade. Isso aqui é uma parada que eu concordo muito nessa questão de ser necessário um investimento sério na educação básica. Aqui no Brasil a gente tende a investir muito nas universidades, o que não é um problema necessariamente, mas acaba desprezando um pouco a educação básica, o que acaba gerando esses problemas no decorrer do tempo. E aí alguém respondeu à pessoa: concordo plenamente, sinceramente eu sinto como se o governo federal adorasse essas soluções band-aid que tratam sintomas ao invés de causas. Coisas como Bolsa Família, auxílio, cotas, tudo isso claramente ajuda, mas no fim das contas, quando o dinheiro se esvair, essas pessoas vão voltar à pobreza do mesmo jeito. Isso acontece porque, na minha opinião, é mais fácil um brasileiro entender a ajuda como o simples ato de ajudar os indivíduos afetados
em vez de tratar um sintoma, ou no caso, um sistema complexo. E outro comentário: 20 anos atrás, essa era a promessa. Quando começar a implementar as cotas, nunca vai mudar. Porque caso você não saiba, as cotas são uma medida temporária. Elas iam valer por 10 anos, depois aumentaram para mais 10. E é bom ver outros pontos de vista também. Pergunta séria: qual a argumentação para cotas para transexuais? O que a sexualidade tem a ver com parâmetros socioeconômicos? Aí comentaram aqui: nada, é uma piada. Cotas raciais também são. A cota social por renda familiar é a única justa e só deveria ser aplicada até o nível de graduação. Isso é o que acontece quando uma população só elege políticos populistas, um monte de benefício que não leva a nada. E aí, outra resposta: transexuais têm índice de mortalidade altíssimo, assim como uma porcentagem grande de vulnerabilidade social por rejeição parental e etc. Também tem um grande número de transexuais na prostituição e em situação de rua por esses motivos. Então faz sentido sim, não é como se fosse fácil você só chegar na banca e falar sou gay e receber cotas. Eu vejo também que muitas pessoas estão se questionando que se trans estão em situação de vulnerabilidade, eles já não estariam nas cotas em relação à renda também. Então para que cotas para transexuais se eles já seriam aptos a conseguir outro tipo de cota? Então todas essas opiniões vão se desdobrando e acaba virando uma guerra ideológica, né? Bom, o assunto é polêmico, dá para se desdobrar em várias outras argumentações. No final das contas, cada pessoa acaba tendo sua visão sobre isso. Só que eu não quero discutir exatamente cotas nesse vídeo. Isso fica um assunto para outro conteúdo. Eu quero discutir sobre a postura tomada pelo governo estadual de Santa Catarina. Um estado que já não tem uma fama tão positiva assim. Fama essa que também afeta pessoas gentis, que não tem nada a ver com isso, é claro. Sobrevivente, mas se a lei é inconstitucional, ou seja, a lei vai cair, o STF vai barrar, por que os caras ainda aprovam isso, pô? Uma teoria é que essa lei foi pensada já sabendo que não seria aprovada. Pra quê? Pra movimentar a base dos eleitores. A gente pode ver aqui: sou de Santa Catarina. É real. É uma forma dos políticos de direita daqui gerar engajamento, pura e simplesmente isso. Pois eles aprovam a lei, anulando as cotas nas universidades do estado de Santa Catarina, já sabendo que possivelmente seria cancelado pelo STF. Como o público prioritário deles são os fascistinhas enrustidos ou assumidos, o povo bateu palma. Assim, quando o STF anular a lei por inconstitucionalidade, eles vão ter material para reforçar a ideia de perseguição à direita. E caso isso não aconteça, eles terão feito algo inútil que dá voto a eles. Vale lembrar que essa mesma Câmara Estadual foi a que cancelou uma série de livros em escolas estaduais. A lista incluía vários nomes. E aqui uma crítica: fascismo se escreve com SC. Esse vídeo explica melhor esse pensamento. Feira, 22 de janeiro de 2026, o ano tá começando assim, ó. O governo do estado de Santa Catarina, Jorginho Mello, acaba de sancionar a lei que proíbe cotas raciais nas universidades aqui do estado. Eu sou o Thiago Moretti, professor tatuado. Bora comigo conhecer mais esse retrocesso. Quando a gente brinca, não sei nem mais se a gente pode chamar de brincadeira, quando chamam o estado de Santa Catarina de Santa Catarina, tá cada vez mais evidente isso. Esse povo tá literalmente fugindo das regras da Constituição do Brasil como um todo. Santa Catarina tem se tornado um estado de exceção em um monte de situações. A mais nova agora é essa. Muita gente acreditava que o Jorginho Mello iria vetar esse absurdo projeto de lei que proíbe cotas raciais nas universidades do estado, projeto de autoria do deputado do PL. Novidade: Alex Brasil, votado numa Assembleia Legislativa com 40 deputados e deputadas brancos. Eles aprovaram esse projeto de lei absurdo e o Jorginho Mello acaba de sancionar. E o que mais vocês precisam entender é o seguinte, galera: olha o projeto eleitoral e autoritário desse governador. Porque ele sabe, o jurídico dele sabe, todo mundo sabe que é um projeto inconstitucional, que inclusive agora o PSOL já está entrando na justiça contra. Várias organizações nesse exato momento estão acionando o Ministério Público, o que for, para que essa lei não vá à frente. Enquanto rolar o processo judicial, um monte de estudantes com FIES, ProUni, universidade pública particular, o que for, estão sendo prejudicados por conta disso. Até a justiça chegar e mostrar é inconstitucional, com todo o dinheiro investido nesse processo, dinheiro público, diga-se de passagem, aí lá no final, quando for dada essa inconstitucionalidade, qual vai ser a palavra de Jorginho? Ditadura, que é um absurdo. E mais essa polarização faz esses setores da extrema-direita estarem exatamente como estão, construindo essa política horrorosa, sem pauta, destrutiva para nossa sociedade. Porém, quem apoia a lei diz que isso é um recado de que, apesar do STF discordar, é necessário pressionar e mostrar a vontade do povo, que é de não ficar criando um monte de cotas diferentes, se as que já existem, principalmente as relacionadas à renda, já ajudam quem é pobre, quem realmente precisa. Muitos, inclusive, defendem o fim dessa Constituição atual por uma que realmente ajude a população do Brasil a melhorar. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Queria saber o que você pensa sobre cotas, claro, de forma respeitosa, e sobre essa postura do governo de Santa Catarina.
Por favor, compartilhe esse vídeo com seu amigo que ficou revoltado com essa notícia ou com seu amigo que ficou muito feliz com ela. Seria impossível trazer esse vídeo para você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário, então eu quero agradecer ao Will Ramos, agradecer ao Marcílio Santos, ao Rafael Gonzaga, ao Tio Gran, agradecer também ao Zane, ao Polo, ao Luca Nonino, ao Victor Hugo, agradecer também ao Rússio, ao Cliff Younger, ao Zanatas, agradecer ao Eduardo, ao Grove Lake, ao Amy Chris, agradecer também ao Gleidson Tassiano, aqui, ao Marcos Vinícius e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso à nossa comunidade lá no Discord, acesso aos nossos mini cursos de sobrevivência. Aqui no Brasil, atualmente, a gente está no mini curso de finanças. Se você não pode ou não quer se tornar um membro, não tem problema. Seu comentário, sua curtida, seu compartilhamento me ajudam muito. Eu sou muito grato a você por conta disso. Mais uma vez, eu tenho que pedir para você não se endividar, tá bom? O valor é bem acessível, é bem barato. Mas se for te fazer falta, não se torna membro. Você tem como me ajudar de outras formas e eu sou muito grato pela sua ajuda. Cara, só o seu comentário já vale muito, já ajuda no engajamento do vídeo, já espalha ele para mais pessoas e eu fico muito feliz se você puder me ajudar dessa forma. Assiste também esse vídeo que tá aparecendo aqui no meio da tela. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.